aqui, né, a nossa videoaula sobre a questão da produção, né, de aves no sistema semi-intensivo, né. No primeiro vídeo a gente abordou, né, sobre o objetivo, né, as vantagens e desvantagens, né, desse sistema para o sistema extensivo, né, o sistema comum. Então, agora a gente vai conhecer essa infraestrutura, né, que eu falei, né, a gente vai conhecer. Viemos aqui nesse galpão, né. Esse galpão foi construído dentro dos padrões técnicos. É como eu falei, nosso objetivo aqui é trabalhar com dois públicos: o iniciante, quem quer iniciar, e quem já desenvolve a atividade. Então, vai ter muitas observações, né? Porque eu sei que quando você iniciar essa atividade, você vai ter algumas dúvidas sobre a questão, principalmente dos manejos e o manejo do próprio galpão, né? E dos piquetes, né? Então a gente escolheu esse galpão aqui para a gente apresentar, né, o próprio dito, né, o galpão, e também fazer algumas observações, né, o que está correto e como e o que não está correto e como deve ser feito, né, na prática. Então a gente aqui, esse galpão, a gente já fez a medida, né? Antes, pessoal, para você iniciar a atividade, tem toda essa parte que eu falei anteriormente no primeiro vídeo, né? Que você tem que ir a partir da sua capacidade, da sua realidade. Você não é obrigado a começar com 100 aves, né? Ou com aves de postura e aves de corte. Você vai trabalhar de acordo com a sua realidade. Se eu quero trabalhar com aves de corte, o sistema vai seguir o mesmo. Só tem algumas diferenças, que aves de corte e aves de postura. A de postura vai precisar de ninhos, né? E a de corte não vai precisar de ninhos. O frango de corte é frango terminal. Chegou 120 dias, então a gente vai trabalhar um pouco mais a pegada de frango de corte, né? Aqui. Então, o que é que acontece? Para você implantar, né, um aviário, né, um galpão desse, iniciar essa atividade, saindo do sistema extensivo para o sistema semi-extensivo, né, você vai ter que fazer o primeiro passo, é a escolha do local, né? Você tem que ver, o ambiente tem que ser bem localizado, né, próximo da residência. Por que, Adriano, próximo da residência? Porque vai facilitar, né, o manejo, né, para aquelas pessoas que, ou aquela pessoa que faz os manejos, né, que cuida dessa atividade. Então, próximo da casa vai facilitar a chegada, né, de você trazer a ração, você vir fazer os manejos, alimentar, o manejo, né, os manejos da questão, o manejo sanitário das aves, vai contribuir com a questão da água, né, que vai estar tudo próximo, e também o olhar, né, do proprietário, que é a questão de você estar próximo da atividade, até mesmo para evitar que alguns predadores, né, venham pegar suas aves, né, tanto predadores falando da parte animal como também humano, que a gente sabe, né. Então, uma do primeira observação é essa, né? Os cuidados que você tem que ter, a escolha do local. Próximo da residência, como eu falei, tem que ser distante, né, de rio, riacho, porque umidade zero dentro do galpão. Porque a umidade, né, presente no galpão ou no piquete, isso influencia muito a incidência, na incidência de doença nas aves, porque você sabe que local úmido tem muito a questão de fungo, bactéria, né? Isso aí vai adoecer seus animais. Então, a gente precisa de água, mas não de umidade, entendeu? Então, outra coisa que você tem que observar quando vai instalar o aviário tem que ser próximo, né, de uma estrada, ou seja, que tenha estrada que dê acesso. Porque se você precisar trazer ração, né, se precisar vir com um veículo próximo ao galpão, você tenha o livre acesso, né? Isso influencia muito. Não pode ser num lugar com muito declive, né? Tem que ser leve, né? Com declivezinho leve, né? Quase plano. Porque com muita declividade ele não vai te dar o mesmo resultado que você construir num local, né? Num local plano, né?
Então, seguindo aqui, quando você fez a escolha, né, do local, seguindo, tem outras observações, mas as principais, né, é o que a gente fala. O que é que acontece? Você tem que fazer o seu planejamento, né, de acordo, como eu falei, a sua realidade. E aí, você deve, com o seu projeto na cabeça, você deve vir fazer a medição, né, da sua área. Então a gente vai dar um exemplo aqui, ó. Esse galpão, pessoal, tem aqui, ó, tem 3 metros, né? 3 metros de largura, né? Por 5 metros de comprimento, ou seja, 3 vezes 5, 15, né? É bom você trabalhar também com número redondo, entendeu? Aí eu vou dar um exemplo. Nesse sistema aqui, que a gente vai apresentar no sistema semi-intensivo, a gente trabalha 7 aves de corte para cada metro quadrado de galpão, né? Porque como eu falei, as aves não vão ficar presas, elas vão ficar livre, né? Na livre e espontânea vontade delas, a hora que elas quiserem ter acesso ao galpão, elas vão estar no galpão. E a hora que elas quiserem estar no piquete, elas vão entrar e sair a hora que quiser. Ou seja, não vai ter superlotação no galpão por conta, né, desse livre acesso. O galpão vai servir, como eu falei, para a questão, né, das aves se alimentar, consumir água, ração, né, se agasalhar durante a noite, né, e o piquete vai contribuir nessa questão do manejo, no manejo alimentar dessas aves, entendeu? Então, se eu tenho, no caso, 7 aves quadradas, ou 7 aves por metro quadrado, né? Ah, Adriano, mas aí eu vou precisar, eu vou querer, vamos trabalhar com número redondo que fica fácil para entender, né? Se eu vou trabalhar com 70, você vai precisar de quê? 10 metros quadrados de galpão. Aí você vai medir, né? 2 metros de largura, né? Por 5 metros de comprimento. Aqui a gente tem 3 de largura. Mas no caso vamos trabalhar com 70 aves de corte, né? Então o galpão seria 2 metros de largura por 5 de comprimento. 2 vezes 5, 10 metros quadrados. 10 metros quadrados. Se em cada metro quadrado eu crio 7 aves, então 10 vezes 7, 70. Deu para entender? Então é isso. Para 70 aves, eu vou precisar de 10 metros de galpão. 2 metros por 5 de construção, né? Então, Adriano, o que é que acontece? Quando eu falei lá no primeiro vídeo que é importante a gente seguir um planejamento, quando eu falei que é de 100 a 120 dias, mas como a gente vamos trabalhar com aves, né? O mais próximo de caipira possível, a gente vai tirar com 120 dias, né? Nesse sistema semi-intensivo. Aí o que é que acontece? Eu vou precisar de 4 galpões, no caso, de 10 metros quadrados cada, né? E eu vou orientar vocês o porquê, né? Eu vou fazer tipo uma demonstração, né? 4 galpões colado. Pronto, pessoal. Aqui eu tenho 01, 02, 03, 04. 4 galpões, né? Por que, Adriano? Você orienta dessa forma. É o seguinte. Se eu tenho meu planejamento que a partir... Eu vou iniciar hoje, né? A minha criação. Se daqui a 4 meses, 120 dias, eu vou estar saindo, né, com um plantel. Não é isso? Pronto. Aí o que é que acontece? A gente vai colocar aqui 70 aves hoje, nesses 10 metros quadrados. 2 por 5, esse galpão. Coloquei aqui. Com 30 dias, né? Eu entrei aqui com os pintinhos. Com 30 dias, depois desses daqui, eu venho para esse. Então, pessoal, aqui, como eu falei, né? Eu vou iniciar aqui o meu primeiro plantel, né? Com 70 pintinhos, nesses 10 metros quadrados. Com 30 dias, né? Quando esse plantel, o primeiro plantel estiver fazendo 30 dias, eu venho com mais 70.
né? Quando o primeiro aqui estiver fazendo 60 dias, ele está com 30. Eu venho para o terceiro galpão aqui, né? Com mais 70 pintinhos, não é isso? Quando esse daqui tiver, aí no caso o primeiro está fazendo 60 dias, o segundo está fazendo 30 dias e esse daqui iniciei o terceiro. Quando esse daqui tiver, o primeiro tiver fazendo 90 dias, ou seja, com 3 meses depois, eu venho preencher o quarto galpão com mais 70, né? Aí o que é que acontece com esse planejamento? Com esse planejamento, né? Quando o primeiro tiver com 120 dias, ele vai estar saindo. Vai ter um galpão vazio aqui, né? Puro. Aí eu vou fazer, né? Claro, toda a higienização, o vazio sanitário, seguir certinho. E aí eu vou vir com outro plantel aqui. O que é que acontece, pessoal? A partir de 120 dias, né, que eu iniciei minha atividade, a cada 30 dias eu vou ter, basicamente, né, com perdas e tudo, se eu tiver alguma perdazinha, vamos considerar, né, uma perdazinha variável, mas eu vou ter aqui meus 65 a 70 frangos de corte para o mercado, disponível para o mercado. Ou seja, a partir dos 120 dias que eu iniciei minha atividade, eu já vou ter, né, fluxo de caixa. Eu já vou ter a questão da receita, né? Já vai estar entrando dinheiro para a minha atividade. E aí, a partir dos 120 dias, todo mês, né, eu vou ter disponível para os meus clientes, para minhas necessidades, 70 aves. Entendeu? Então, seguindo esse planejamento, eu posso, né, com apenas 40 metros de galpão, eu posso desenvolver essa atividade. A gente aumenta de acordo com a nossa necessidade. Mas qual é o objetivo? A gente aqui conhecer essa atividade e como fazer, no caso, iniciar e como fazer os manejos corretos. Entendeu? Então aqui eu apresentei a vocês toda essa questão do galpão, né, das vantagens e como fazer o planejamento para a gente trabalhar, desenvolver essa atividade. Agora a gente vai partir para a questão de conhecer essa infraestrutura, essa estrutura, né? A gente vai conhecer e eu vou explicar a vocês detalhadamente o passo a passo da construção, né? E todo essa infraestrutura, né? E também vou fazer aquelas observações que eu falei, né? A gente vai conhecer e eu vou fazer as observações, né, necessárias para tanto o público iniciante como o público que já estão desenvolvendo a atividade. O que pode e o que não pode, o que está correto e o que não está correto. Viu? Então, chegando aqui, né, a gente já vê o galpão construído. Como eu falei, esse galpão aqui, ele tem 3 metros de largura, né, por 5 de comprimento, ou seja, 15 metros quadrados. Isso aqui é inicial, né, está todo dentro dos padrões, no caso, a construção está dentro dos padrões técnicos, né. Aí a gente vai fazer algumas observações. A altura, tá vendo? Primeiro, quando você escolher o local, você nunca construir, né, o galpão no sentido norte e sul, né? Sempre, ó, nascente e poente, né? A palavra mais popular, né? Leste, oeste, nascente, onde o sol nasce, sentido poente, né? Porque isso aqui que eu tô falando, pessoal, é o pé direito, né? O pé direito é isso aqui, ó. O que é que acontece? O galpão, ele vai ter esse sentido aqui, ó, a comprido. Se ele tiver, vamos supor, como eu falei aqui, 5 metros de comprimento por 2 de largura. Onde é que os dois vão estar? Os 2 metros vai ser no nascente e os outros 2 metros no poente, né? Onde é o poente desse galpão? É aqui, né? E o nascente lá, entendeu? Aí o que é que acontece? O ideal, né? O ideal seria essa parede aqui, né? A parede, ou essa parte aqui, nascente, aqui é o poente, né? O nascente é lá. Ser preenchida até em cima, o ideal. E eu vou lhe falar o porquê. A questão, né, da temperatura, né? Porque o sol, se o sol nasce lá, né, no nascente, se eu coloco uma parede de cima a baixo, né, até o fechamento do telhado, o que é que acontece?
durante meio período, né, que o sol vem, ele não vai atingir o interior do galpão, entendeu? Os raios solares. E aí, durante o meio-dia tem um telhado, né? Aí não vai também atingir o meu interior. E quando for à tarde, né, que ele vai para o poente para se pôr, se tem a parede também aqui até em cima, ele também não vai atingir, ou seja, durante o dia eu não vou ter incidência dos raios solares dentro do meu galpão, porque se tiver, vai aquecer demais, né, a parte interna do galpão e isso vai prejudicar o desenvolvimento das aves, né? A temperatura vai aumentar demais. Esse daqui não é que está fora do padrão, porque o pessoal aqui, eles utilizam a lona, né? Eles utilizam aqui uma lona. Isso aqui, de qualquer forma, é vantajoso, né? Só o custo, né? Porque quando você faz da forma que eu falei, você tem um custo inicial e pronto, né? Que você vai fazer a parede. Aqui não, aqui eles têm que comprar uma lona. No lado deles aqui é um pouco vantajoso, porque durante boa parte do dia, né? Depende se for um dia frio, eles levantam a lona e aí circula, tem mais uma circulação de vento dentro do seu galpão, né? Mas isso aqui não influencia, tipo, da forma que eu falei também, não é que está errado. Nem essa forma, nem a outra. A única coisa que acrescenta é a lona, que tem que ter uma lona aqui, porque quando fazer sol, né? Ou chover, tem que vir aqui, né? O cuidador, o proprietário, né? Que zela aqui das aves, que cuida, dá os manejos, ele vai ter que estar atento. Se choveu, ele correr aqui, baixar a lona, porque senão vai molhar o interior do nosso galpão e aí vai ter a presença de umidade. E quando tem a presença de umidade, acontece o quê? É o que eu falei. Incidência de doença nas nossas aves. Isso a gente não quer. Isso aqui eu acho que ficou bem explicado. A altura, pessoal, é mais ou menos isso, a altura de uma casa, entendeu? Aqui, ó, 2,70, entendeu? Aqui, ó, 2,50 a 2,70 a altura, tá vendo? Aqui, ó, para o chão. Porque se fazer muito baixo, acontece o quê? Acontece que se faz baixo, a temperatura, né, ambiente lá dentro do galpão vai ser muito intensa. Então, tem que seguir o padrão de uma casa, né? Uma casa comum, assim, 2 e pouco, a altura 2,50 a 2,70 a altura, né? Aí seguiu com a madeira serrada aqui, mas a questão do material vai da disponibilidade, né, que você tem na sua propriedade, principalmente para os iniciantes. Comece aproveitando o que você tem na propriedade. Se você tem já madeira na sua propriedade, você não precisa, né, comprar madeira na serraria, né? Porque aí você já vai estar economizando. Isso aí o seu orçamento vai agradecer, né? A teia, a gente tá vendo aqui a cobertura, né? Muitas pessoas aderem, né, por a questão da teia de ternite, né? É ternite. Só que eu não aconselho. Eu oriento vocês que usem a teia de cerâmica, que pode ser a teia de barro que vocês têm aí na propriedade de vocês, às vezes, né? Tem a teia lá que nem usa, né, numa casa velha, ou sei lá. Você pode estar usando essa teia, né, para o seu aviário. Você já vai para a cobertura do seu galpão. Você já vai estar automaticamente, né, como eu falei, economizando, né? Vai estar reutilizando material que talvez você nem ia aproveitar, né? E você já vai estar economizando. E qual é a diferença, pessoal, quando eu falei da teia Eternit? Porque ela esquenta muito mais, entendeu? Essa daqui ela é mais fresca. Aí o que é que acontece? Se você coloca a teia Eternit, a temperatura ambiente também do seu galpão, principalmente no período quente, né, vai ser muito intenso. Aí não vai cumprir aquele nosso objetivo, né, que o galpão é o local de aconchego das aves, né? Que as aves, principalmente, depende do ambiente, né? Que no momento quente do dia, elas vão estar aqui consumindo água de boa qualidade e a ração de boa qualidade. A gente vai seguir aqui, né? Falei da questão do leste-oeste do galpão, né? Falei também da questão da altura, né, dos pés direitos. Falei do telhado. Aí a gente vai falar também a questão da lateral do aviário. A questão lateral, né?
Quando eu falei que o correto é fechar, né, leste-oeste, né, com a parede do teto ao chão, né? Agora, aqui, lateralmente falando, tem que ficar aqui, ó, aberto. Aqui tem o quê? 1 metro a 1,20 m de altura de parede, né? De bloco aqui, ó, de alvenaria. Então, de fora a fora do galpão, você deve deixar com 1 metro a 1,20 m de altura. E preencher o restante com tela, né? A tela, aqui, ó. Essa telinha aqui, ó. Aí você preenche. O que é que acontece? Isso aqui vai contribuir com a ventilação, né? O clima ambiente, o bem-estar das suas aves aqui dentro. Aí, só tem uma observação. Que você vai ter que colocar uma lona, né? Uma lona aqui. Você coloca uma lona de fora a fora. Porque, o que é que acontece? Quando chover, né? Principalmente chover, ou se for aquele período frio, você tem que baixar essa lona, né? Para fazer o controle da temperatura interna, né? Porque se for um período muito frio, quando você baixa a lona, não vai ocorrer aquela incidência, né? Do ar frio lá dentro, né? Essa ventilação, né? O vento. E quando é o período chuvoso, você baixando a lona, acontece o quê? Não vai, a chuva não vai, no caso, cair dentro do seu aviário e não vai causar a questão que a gente falou da umidade. E umidade zero dentro do nosso galpão. Então, a infraestrutura do aviário é basicamente, né, a parte externa é basicamente isso aqui, né? A metragem eu já falei para vocês que é de acordo à necessidade de cada um, mas a infraestrutura é essa. Os laterais, os 2 laterais, tem que ser aberto com essa muretazinha aqui de 1 metro a 1,20 m de altura. E fecha o resto com tela e vem com uma lona para fazer o controle, né, da questão de ventos. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.